Vamos abrir, meus irmãos, a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, verso 1 a 5. Filemão, Hebreus, Tiago. Antes de Pedro. Meus irmãos, antes de mais nada, muita coisa do que a gente vai estudar hoje é um pequeno texto. Quem me ajudou no estudo foi o comentário do Matteo Henry. Então, muita coisa aqui será pelo testemunho, pelo trabalho do nosso irmão Matteo Henry, que já faleceu, mas ficaram as suas obras, o seu estudo, que é uma bênção para muitas igrejas. É interessante como Deus usa, né? Ele já faleceu e fica ali um mestre que abençoa a igreja, mesmo depois de mortos os estudos. Ele talvez nem tivesse dimensão do que Deus iria fazer com ele, mas é uma bênção o estudo, o mestre, Matteo Henry, comentarista. Vamos ler, então. Não se deve fazer acepção de pessoas. O rico e o pobre são iguais diante de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Oremos. Senhor Jesus, a Tua palavra inspirada, o Senhor usou Tiago, apóstolo, com um propósito, Senhor, de edificar aqueles irmãos e toda a igreja. Como esse livro tem sido importante em toda a história da igreja. Chegou a nossa vez, Senhor, o nosso tempo. Obrigado por ele, que ele nos fortaleça, que o Espírito Santo que ungiu Tiago também nos ilumine e transforme a nossa vida pela Tua palavra a cada dia, de glória em glória, de fé em fé, até nos tornarmos maduros, a imagem e semelhança de Cristo. Em nome de Jesus, nos ajuda. Amém. Irmãos, esse Tiago já foi mencionado, pastor Érico, por Itiel também, alguma coisa assim. Apenas quero dar um breve comentário antes de entrarmos no texto. Foi escrito também pelo apóstolo Tiago. Às vezes a gente confunde porque tem vários Tiagos na Bíblia. Se nós olharmos, eu não vou abrir, mas se vocês quiserem acompanhar, em Mateus 10:3 vai falar a lista de apóstolos e lá tem 2 Tiagos. Então, foi um Tiago apóstolo também. É difícil de entender todo esse contexto bíblico, são vários Tiagos. Ele foi martirizado em Jerusalém. Ele foi coluna na igreja de Jerusalém também. Importante ali o trabalho de Tiago. Era conhecido por sua piedade, por sua justiça, por sua fidelidade. Um livro, como também já foi dito, né? Parece que ele está discordando, digamos assim, do apóstolo Paulo, né? Que fala das doutrinas, da fé, da justificação, da eleição. Ele não está discordando, né? Ele está mostrando o lado prático da fé, a fé que dá frutos, a fé que é provada
pela vida, pelo testemunho, pelas obras. Se não tiver obras, essa fé não é verdadeira. Ele não está discordando. É um livro que realmente é importante e não está discordando. Foi uma epístola geral ali para os cristãos da época, talvez o primeiro livro, primeira carta apostólica a ser escrita, e esse era um dos itens, das exigências para entrar no cânon, né? Os livros. Por que nós temos a Bíblia? Por que são esses livros? Né? Havia várias outras cartas, havia os falsos mestres, mas aqueles livros que eram conhecidos na comunidade cristã, que tinha referência, que tinha testemunho, esses foram reconhecidos. Então, por isso que nós temos esses livros aqui. Haviam historiadores, pessoas, os apóstolos, os concílios da igreja. Atos 15 fala do primeiro concílio, que Tiago estava lá. Então, não era qualquer coisa que entrava. Havia uma referência, líderes ali observando a doutrina da igreja, que deveria ser apostólica. Quem escreveu a Bíblia ou foi um apóstolo ou alguém supervisionado pelo apóstolo, não era qualquer um. Eu estou falando do Novo Testamento, então os profetas. Então, Tiago entrou por isso, né? Era uma carta geral, era conhecida, os cristãos reconheciam, entrou no cânon. Senão, não teria limites, havia falsos mestres, havia pessoas que usavam até o nome dos apóstolos, por exemplo, para trazer heresias. Então, os concílios primeiros serviam para isso, os historiadores, para não deixar o falso ensino prevalecer na igreja. Gálatas 2:9 diz que Tiago era coluna na igreja ali em Jerusalém. A igreja de Jerusalém passou por fome, por pobreza, e Tiago escreve muito do que ele viveu. Tribulações, perseguições, chegou ao martírio, para ter paciência nas tentações, nas tribulações, no sofrimento. Ele mesmo vivia isso. Era conhecido o testemunho de Tiago, meio-irmão de Jesus, incrédulo, mas depois se converte, provavelmente na ressurreição de Cristo, se torna um servo, um escravo, como ele começa o livro aqui dizendo, sou um escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Os benefícios das provações, podemos nos alegrar nas provações, né? Até mesmo as tentações, é um tipo de provação também, devemos ser fiéis nas lutas, nas provações, como Tiago foi, pedir sabedoria, Deus dá sabedoria, as circunstâncias terrenas são transitórias, ser rico é transitório, ser pobre é transitório, então nós devemos ter sabedoria para entender isso, tudo passará, o pobre é transitório, o rico é transitório, a glória desse mundo é transitória. Tiago está tocando nesses assuntos. Já no verso 9 e 11, ele fala do pobre e do rico. Na parte que a gente vai estudar hoje, ele volta a tocar nesse assunto do pobre e do rico, mas ele já fala aqui nos versos 9 e 11. É transitório. A origem do pecado, que é no nosso coração, muitas vezes, a cobiça. A origem do bem, todo bem vem de Deus, o pecado não vem de Deus, ninguém é tentado por Deus, e tudo isso, se não for praticado, não tem sentido. Tudo isso, se não for transformado em obras, a nossa fé é morta, como está aí nos versos 19 a 27. Tiago era santo e excelente, né? São palavras dos comentaristas. Era um santo homem de Deus que provou tudo isso, tribulações, martírio, pobreza em Jerusalém. Era um santo homem de Deus e é um exemplo para nós. Vamos lá. Esses versos, de 1 a 5, especialmente, nessa manhã, mostra quanto dano há no pecado da prosolepsia. É uma palavra grega
que é o pecado de acepção de pessoas. Então, esse texto vai dizer isso. É pecado a gente fazer acepção de pessoas. Pronto, a aula é essa nessa manhã. Aí ele vai ensinar algumas coisas sobre isso, mas a exortação, o ensino era esse. Cuidado para vocês não fazerem acepção de pessoas, seja pela riqueza, seja pela pobreza, seja por tanto tipo de coisa a gente faz acepção. Não só pela pobreza, ele vai falar mais aqui da pobreza e da riqueza, mas está implícito também outras coisas que a gente peca por olhar a aparência. Né? Eu estava me lembrando, às vezes uma síndrome, às vezes uma doença, a gente olha a pessoa assim. Né? Outro dia Simone estava estudando sobre o autismo, né? E a gente vendo como nas igrejas a gente precisa melhorar nisso, como a gente precisa receber os filhos nossos, que às vezes têm doença, às vezes têm síndrome. E é só um comentário assim, mas aqui está tanta coisa que a gente peca, é um pecado. A gente faz acepção de pessoas. E parecia ser um erro em crescimento nas igrejas primitivas, não diferente de hoje, não é? Então, esse texto que a gente está vendo aqui é primeiramente dentro da igreja, depois vai se refletir na sociedade, mas aqui está falando primeiramente o pecado dentro da igreja, entre nós mesmos, que eles passaram e nós não somos diferentes, porque somos humanos. Versículo 1, como já foi dito, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, no verso 1, o caráter daqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo deve ser diferente. Olha que coisa básica. Os cristãos deveriam ser diferentes, não deveriam fazer acepção de pessoas. É lógico, é básico, mas na prática é difícil. O mundo faz diferença. Se chega um rico, se chega um pobre, é tudo diferente. Eu me lembro quando eu tinha um carro novo, né? Houve uma época que eu tive um carro novo, um Spin. Parece que quando eu chegava nos postos de gasolina, o povo me tratava melhor. Quando eu vendi a Spin, que eu comecei a andar de Kombi, parece que o povo nem limpava mais os vidros da Kombi, nem me enxergava chegando no posto, né? Eu não sei se é verdade, eu sentia isso. Não sei se era eu que o problema estava comigo, que às vezes é a gente que às vezes é a gente que é preconceituoso. Eu achava que estava acontecendo, até hoje eu não sei, mas eu achava que sim. Então, os cristãos deveriam ser diferentes. Eles levam... Por que os cristãos são diferentes? Porque eles levam em consideração a doutrina de Deus. Na hora que a gente quer ter ali, né, alguma reação diferente, na hora que a gente quer fazer acepção, brota no nosso coração aquela acepção, aquele sentimento pecaminoso, mas a gente se freia, a gente se lembra da doutrina, a gente se lembra do amor ao próximo, a gente se lembra que somos imagem e semelhança de Deus, que diante de Deus, para Deus não há acepção de pessoa, e a gente se corrige, brota tanta coisa no nosso coração, acepção, o rico, o pobre, a gente quer, sem querer a gente faz acepção, mas aí a gente lembra da doutrina, de Deus. Deus não tem acepção de pessoas, nós devemos fazer como Deus. O cristão deve ser assim. Eles levam em consideração a doutrina, se submetem à lei e ao governo de Cristo. Por isso que nós devemos ser diferentes. Porque nós nos submetemos à lei de Deus, a Cristo. Cristo não faria isso, então nós não podemos fazer também. Eles, os cristãos, o guardam como um dever, como um tesouro. Olha que coisa linda, são palavras do comentarista. Para o cristão isso é um tesouro, é um dever de respeito a qualquer pessoa, criança, velho, homem, mulher, branco, negro. Por quê? Isso é um tesouro, nem todos têm esse tesouro, isso é um tesouro que muda a nossa vida.
É o evangelho que nos faz ser diferentes. Então, como diz o comentarista, eles, os cristãos, guardam isso como um tesouro que vai transformar cada um de nós, que é o evangelho, para não cometermos o pecado da acepção de pessoas. Tiago fala de Cristo com honra. Veja o verso 1 que acabamos de ler, não é? Ele diz que a fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, olha como ele trata o irmão dele, né? Ele não trata Jesus apenas com os laços sanguíneos de meio irmão, ele não fala nem nisso, ele diz, ele é o meu Senhor, ele é o Senhor da glória. Que coisa linda, é o reconhecimento da divindade de Cristo, não apenas o Cristo humano, que Tiago conheceu desde a infância, mas aquele ressuscitado, Senhor dele, era o Senhor da glória, a glória de Cristo, mostrada ali na transfiguração, na ressurreição, e Tiago reconhece esse Deus que não faz acepção de pessoas. Em acepção de pessoas, não tenhais o Senhor da glória. Ele de fato é, como diz lá em Hebreus 1:3, o esplendor da glória de Deus. Quem é Cristo? O nosso Salvador, o Filho de Deus, é Deus derramando a sua glória nesse mundo, e Tiago reconhece isso. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. O fato de Cristo ser o Senhor da glória deve nos ensinar a não respeitar os cristãos por nada menos do que a sua relação e conformidade com Cristo. Veja, é uma frase meio difícil de entender, mas o que é que quer dizer? Nós amamos e respeitamos uns aos outros na igreja, nada menos do que o fato de sermos cristãos, participantes dessa glória, não pelo que temos, não pelo dinheiro que temos, não pela posição, mas se somos irmãos, se temos Cristo, nós deveríamos nos respeitar e não fazer acepção de pessoas, a começar disso. Somos irmãos. O pobre em nosso meio é tão honrado, por quê? Porque ele tem Cristo. Ele tem o Senhor da glória. O rico não é maior do que o pobre, todos somos iguais diante do Senhor. Isso é a doutrina, nos ensina que cada um de nós, em imagem e semelhança do Senhor, não somos mais importantes ou menos. Não, o que nos faz, digamos assim, dignos de respeito é o fato de termos Cristo. O mais pobre dos irmãos tem honra porque tem Cristo. Devemos respeitar, não deve haver acepção de pessoas na casa de Deus. Como já disse, isso também vai para fora da igreja, mas estamos falando aqui primeiramente dentro da igreja. Os cristãos mais pobres participam igualmente da glória de Cristo, e para o qual toda glória mundana é nada mais do que inutilidade. Diante da glória de Cristo, a riqueza é nada. Diante da glória de Cristo, a pobreza se torna riqueza. Nesse sentido, não a pobreza em si, mas a riqueza de Cristo faz o pobre ser rico, de graça, de salvação. As vantagens exteriores e terrenas não devem ser a medida do nosso respeito. Não é verdade? Às vezes a gente olha pelo exterior, às vezes pela vantagem terrena, pelo cargo que ocupa na sociedade. Isso não deve ser a medida do nosso respeito. Não, se partirmos daí, pecaremos muito, porque a gente só vai respeitar quem está em autoridade sobre nós, quem se destaca na sociedade, aí a gente peca sem perceber. Só porque a gente está olhando o exterior, a aparência, a riqueza, o poder humano. Nada disso deve ser a medida do nosso respeito. Nosso respeito é porque somos irmãos, Cristo está na nossa vida, e isso é maior do que qualquer exterioridade. O texto nos diz que é um pecado abominável. Olha como é sério, Tiago. É um pecado abominável quando a gente faz isso. Muito comum, certamente, em nossas vidas.
coloquei um parêntese aqui, não é que todos, até mesmo os incrédulos, são imagem e semelhança de Deus. Há alguma graça nos incrédulos. Mesmo o mundo pecador, o mundo mau, há graça comum, então nós devemos respeitar todos. Um mendigo, incrédulo, nós devemos temer a Deus e respeitá-lo. Porque são imagem e semelhança de Deus. Deus governa além das portas da igreja. E nós somos apenas servos, não podemos estar nos considerando melhor do que ninguém. Quem vai julgar é Deus, não somos nós. Quem julga é Deus, não somos nós. Então, nesse sentido, qual a nossa relação com os incrédulos? Paulo vai dizer em Coríntios 5, 9 e 10, de que, de fato, nós não temos como viver nesse mundo sem ter uma relação com todo tipo de pessoas, incrédulos, homens, mulheres, pobres, ricos, gente boa, gente ruim, ímpios. Assim é a vida. Paulo disse, não tem como a gente viver como cristão sem ter uma relação com essas pessoas. Seria necessário o Senhor nos levar, porque estamos no mundo, somos sal, somos luz. Paulo também vai dizer em Coríntios 10, 27, falando sobre comidas sacrificadas a ídolos, se deveria comer ou não. Aí Paulo diz, se algum incrédulo vos convidar para a sua casa para ir comer, como quem diz, se quiser pode ir, vá. Agora, por questão de consciência, aí ele sai instruindo algumas questões. Então, o crente está na sociedade e deve saber respeitar, sem concordar com o pecado das pessoas. Nós devemos ter uma postura diferente, de santificação, respeitosa, e é difícil, porque às vezes parece que a gente está concordando com o pecado, mas não estamos. E aqui é onde entra esse conselho. Nosso contato com a cultura deve ser criterioso, cuidadoso. Por quê? Porque o problema maior não é somente os incrédulos, mas é o nosso coração, que pode surgir tentações. Não é o perigo não é só os incrédulos nos contaminar, somos nós mesmos, a nossa cobiça que pode gerar pecado a partir de nós. E por isso nós não devemos estar culpando o ímpio, nós mesmos. A cobiça nasce aqui dentro de nós. Então sejamos cuidadosos com a nossa relação no mundo, no trabalho, em tudo que a gente faz. A tentação, não é? A tentação, a origem do pecado. Somos pecadores, por isso que temos que ser cuidadosos com o nosso relacionamento com o mundo. O mundo nós sabemos que é rebelde, é contra Deus. Agora, nós que temos a Cristo, o seu reino, não podemos nos trancar numa caverna, mas devemos ser cuidadosos, criteriosos e fiéis, sabendo responder com mansidão. É outra aula isso. A questão da gente saber ter mansidão e temor no meio dos incrédulos, no meio da igreja, qualquer que pergunte a razão da nossa fé. Versos 2 e 3 de Tiago. Versos 2 e 3. Se, portanto, entrar... Isso é um exemplo, meus irmãos. Aqui é um exemplo desse pecado, é uma advertência. Tiago vai agora dar um exemplo do que já falou. Então, se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Então, é apenas um exemplo do que Tiago acabou de escrever no verso 1 e nas questões anteriores já tratadas até agora. Então, o que era isso? Não é? Às vezes a gente olha aqui, parece que era um culto, mas não era. Eu mesmo pensava que era na hora de um culto. Se chegasse um pobre, se chegasse um rico, a gente
mandasse um ficar em pé, eu pensava que era um culto, mas não é. Esse termo sinagoga aí é um pouco diferente. Eram reuniões, não na hora do culto, mas que eles ali iriam julgar os problemas da igreja. Eles iriam trazer um julgamento, uma repreensão, uma palavra. E naquela hora eles não deveriam olhar para as aparências. Se chegasse o rico, eles iam tratar bem. Chegasse o pobre, senta aí e espere. Não. Certo? Então, era para ser tratado com igualdade. Com igualdade. Se o rico merecesse exortação, levaria igual o pobre. Porque qual é a tendência? O rico, a gente quer poupar. Não sei o quê. Não está. O pobre, olha, a gente desce com mais de 1.000. Aí é pecado. Então, é nesse sentido que ele está dizendo. Era uma reunião, esse termo sinagoga, né, um termo hebraico, grego, era uma reunião para determinar se haveria alguma correção. Uma reunião para se fazer justiça, então não poderia tratar as pessoas de forma diferente. Tem algum comentário aqui, uma frase que eu anotei sobre isso, dizendo assim: devemos ser cuidadosos em não aplicar o que se diz aqui às reuniões comuns de adoração, pois nelas certamente se podem indicar diferentes lugares para pessoas de acordo com sua posição e circunstâncias, sem com isso fazer acepção de pessoas, não é? Eu acho que eu entendi, né? Que às vezes na igreja, por exemplo, eu aqui estou numa posição diferente de vocês, num púlpito, mas não estou fazendo acepção, o conselho não está fazendo acepção de pessoas. Não é isso que ele está dizendo, não é um cargo, não é autoridade, não, mas é o respeito. Nós devemos ter cuidado para não confundir. Não é? Se uma pessoa tem um cargo, ela deve ser respeitosa e ela não é melhor do que ninguém. Por exemplo, o pastor na igreja é um dom diferente, mas é igual a todo mundo. Cada um tem um dom, Deus julgará cada um corretamente. O pastor não é melhor do que ninguém. Não há acepção de pessoas nesse sentido. É um dom diferente, igual em questão de fé, em questão de comunhão com Deus, em questão do chamado, a eleição é para todos nós. Um dom diferente. Não melhor do que ninguém, mas é um cargo de autoridade, de liderança, que não significa ser diferente nem melhor do que ninguém, mas é um dom. Então, na igreja, nós devemos que ter também cuidado nisso. Vós agis com parcialidade, só porque um dá uma impressão melhor, né? Porque está melhor vestido, porque tem aparência melhor, aí a gente peca, porque olha o exterior apenas. Alguns outros ensinos. Deus tem o seu remanescente entre todos os tipos de pessoas, entre os que vestem roupa macia e vistosa, e entre os que vestem roupas parcas e desprezíveis. Eu achei isso aqui tão lindo. Deus tem o seu remanescente entre aqueles que vestem roupas bonitas, entre aqueles que vestem roupas simples. Deus não está interessado nisso, né? As pessoas são diferentes, têm posses diferentes. Ninguém precisa ser igual. É tão feio quando uma igreja, quem faz isso é a seita, né? Quer que todo mundo seja igual. Na seita é assim, todo mundo tem que ser igual, vestir o mesmo padrão. No povo de Deus, acho que não precisa, pelo menos eu entendi assim. O rico, se tem condições, pode se vestir bem? Pode, isso não é pecado, desde que ele seja humilde. Desde que ele respeite o pobre e saiba que aquela roupa não vale nada. O pobre, se não tem condição, vista a sua com dignidade, não tenha vergonha disso. Isso não é que pecado, que besteira por causa de roupa. Então é isso que é o problema, não é o vestir ou não vestir, é a atitude da gente. Né? Se você tem condição de se vestir bem, que seja com humildade, se você ajuda o necessitado,
se você tem as prioridades na sua vida, do reino, pode se vestir bem, não tem problema, mas saiba que aquilo não é nada. Se você é pobre, eu vou deixar de ir para a igreja, porque eu não tenho roupa, está pecando, venha com a que tem, a sua dignidade não está nisso. Sua dignidade está em ser filho de Deus, servo de Cristo. E Deus tem o seu remanescente em todo tipo de pessoas. E aqui eu me lembrei, meus irmãos, não devemos ter preconceito nem contra os ricos, nem contra os pobres. Às vezes a gente tem preconceito com os dois. Realmente, às vezes eu percebo que às vezes algumas pessoas, quando vê um rico, se intimida, como se fosse melhor. Não tenha preconceito contra o rico. O rico é apenas um servo de Deus. Trate como trata o pobre, como qualquer um. Não tenha preconceito também contra o pobre. O pobre também é filho de Deus, é digno, é honrado. Trate com respeito. Sim, eu estava aqui me lembrando, né, da minha experiência. Quando eu me converti, Deus logo nos colocou para trabalhar na cachoeira, no meio dos pobres. Ali em Simone já trabalhava lá, eu fui, como eu aprendi ali na cachoeira. E o que eu quero dizer é como encontrei pobres honrados. Muito desmantelo também, muito pecado, muita coisa, como encontra no rico também. Os pecados do rico são outros, né? O desmantelo é outro. Mas tem desmantelo no rico, tem desmantelo no pobre. A gente vai também no meio do rico, é desmantelo, é cobiça, é amor ao dinheiro, é inveja, é idolatria. Pecado, só muda o nome. Vai no meio dos pobres, são outros pecados. Agora, nós encontramos ricos honrados, sim. Encontramos pobres honrados, sim. Na nossa caminhada mesmo, aos 16 anos de idade, como eu encontrei pobres de honra, irmãos. Experiências maravilhosas. Eu quero citar aqui 3, rapidamente, de forma bem breve. Primeiramente, um catador de lixo crente. Outro dia, eu e Simone, nós saímos entregando umas feiras, eu acho que foi do CAEP, que estava lá em casa, não foi, Simone? E a gente entregou as pessoas que precisavam e depois ficou algumas em casa. Então, passou um carroceiro, isso já de noite, o pessoal fica recolhendo o lixo, aí a gente saiu ali dando uma olhadinha de carro. Aí paramos num senhor. Aí vimos ele ali, meus irmãos, à noite, no frio. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele estava cantando louvores a Deus, catando lixo. E nós abordamos, nós perguntamos se ele queria uma feira, ele disse que sim, muito educado, agradeceu. E eu não lembro detalhes, mas parece que ele disse, faz anos que eu agradeço a Deus por essa minha profissão. Foi um exemplo para a gente maravilhoso. Tem pobres crentes de honra, que homem de honra ali, nunca esqueci. Isso é só um exemplo de como Deus tem o seu remanescente. Deus, a riqueza maior do ser humano é o seu contato com Deus, não são os seus bens materiais. Um outro exemplo que eu coloquei aqui foi a questão da cachoeira, mas já falei isso aí. E em terceiro lugar, o pai e o filho que vi ontem, não é? Então, quero também, de forma breve, dizer, eu estava preparando esse estudo nessa semana e ontem eu fui deixar meus filhos nas reuniões da igreja, os adolescentes, fui deixar também Sara e Débora em outro lugar. Então, no caminho, como eu aprendi, porque eu estava estudando esse assunto, aí fica muito forte, né, no coração da gente. Então, cada sinal que eu passava era uma lição, cada coisa que eu via me chocava. Me lembrei de Recife, quantas pessoas nas ruas eu vi agora em Recife. Fazia tempo que eu tinha visto isso. João Pessoa também está parecido. Depois que eu vi lá, eu estou vendo que aqui está também. São chamados os invisíveis, né? Então, meus irmãos, dentre os que eu vi essa semana, eu vi um pai com uma criança nas costas, à noite, no frio. E eu digo, meu Deus do céu,
Passou. Quando foi no outro dia, vi de novo. No sinal, a criancinha agora estava no chão, brincando. Ele pediu às pessoas, pediu a mim, e eu só olhando, né, me lembrando e chocado por estar estudando isso. Então, ao mesmo tempo, né, ele pegou lá o filho, colocou nas costas, saiu pedindo, e eu analisando tudo aquilo. Na hora eu me compadeci muito, e eu fiquei triste, eu orei por ele, e é isso que pelo menos a gente deveria fazer, respeitar e orar, pelo menos. Porque às vezes a gente dá uma palavra dura, a gente xinga, pelo menos ali é uma imagem e semelhança de Deus, ou crente ou descrente. E nos meus pensamentos eu fiquei pensando, eu digo, isso pode ser um servo de Deus, e eu estar aqui julgando ele. Pode ele ser mais rico do que eu, não porque é pobre, mas porque tem fé, tem fé. Talvez não fosse o caso, né? A gente tem que pensar de todos os lados. Pode ser também um explorador, usando a criança para mobilizar, para ganhar dinheiro, para gerar emoções e pena. Mas, ao mesmo tempo, eu disse, ainda que ele seja isso, ele está aqui, ainda que tenha trazido a criança por interesse, mas ele estava ali como pai, livrando dos carros, dando um brinquedinho. Ainda que ele seja mau, ímpio, mas o mínimo ali de paternidade ele estava fazendo. Quantos outros abandonam seus filhos, quantos outros não trariam o filho? Então há dignidade, ainda no incrédulo, que nós devemos respeitar. Seguindo, também me lembrei, né, como nós devemos, em nossos orçamentos, lembrar das pessoas carentes, não é? Quando a gente tira o dízimo, a gente está investindo também nas pessoas carentes, estamos investindo em missões, estamos investindo também em pessoas da nossa família, nós devemos lembrar que precisam, têm necessidades, como é importante a gente lembrar. Eu vejo Simone fazendo muito isso com a família dela, é uma família grande, muitos têm condições, graças a Deus, mas tem aquele, tem aquela que tem filhos pequenos, tem pessoas, Simone vai atrás, Simone ajuda as sobrinhas, os sobrinhos, é a vida inteira assim de Simone. Ontem mesmo eu fui pegar um colchão, que Simone arranjou uma cama para uma pessoa que está precisando. É a vida inteira assim, não é uma vez não. Isso é constante. Então, é difícil, mas a gente tem que se lembrar, né, no nosso orçamento familiar e tudo mais. Às vezes, às vezes nós mesmos podemos cair nessa armadilha sem lembrar da nossa identidade em Cristo. Eu já ia beber o microfone, mas... Às vezes a gente cai, né, nesse pecado, cai mesmo. Mas quando somos crentes de verdade, nós nos arrependemos. A gente cai porque a gente é humano, tudo isso que o Tiago está falando aqui não é só naquela época, não. Hoje é igualzinho, ou pior, né? A gente cai, a gente erra, a gente faz acepção, mas se a gente é crente, a gente se arrepende, a gente muda, a gente aprende, porque a doutrina é maior do que nós mesmos. Nós nos dobramos diante do senhorio de Deus. Eu acho que, principalmente, a responsabilidade que a gente tem de dar o exemplo. Também. Os filhos veem tudo isso. Verdade. Em questões de religião, ricos e pobres estão no mesmo nível. Nenhum homem é colocado em posição mais próxima de Deus em virtude de suas riquezas. Nem o pobre é colocado a uma distância de Deus em virtude da sua pobreza. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. Cuidado, eu achei isso aqui muito importante. Cuidado para não hipervalorizar o pobre. É um perigo que a gente corre também. Não é? Às vezes nós temos responsabilidade, o pobre precisa ser ajudado, há critérios na ajuda
Paulo mostra as viúvas que deveriam ser ajudadas. Paulo mostra que o jovem que não quer trabalhar deve sofrer consequências. Então, há critérios. Devemos ser criteriosos. E também, nisso aqui, cuidado para não supervalorizarmos, hipervalorizarmos o pobre como se ele estivesse mais perto de Deus, como se o pobre, todos nós somos pobres. Davi, no Salmo, um rei disse: eu sou pobre e necessitado. Davi. Todos nós somos pobres, carentes da graça e da salvação. Há o compromisso com o pobre, mas não é tudo, não pode ser o centro da nossa vida. Não, tem outras questões, tem a adoração, tem um louvor, tem a evangelização, com equilíbrio, porque senão a gente coloca no centro de tudo. E o centro é Cristo, não é o pobre, nem é o rico. Como disse aqui, questão de religião, ricos e pobres estão no mesmo nível. Nenhum é colocado em posição mais próxima de Deus em virtude de suas riquezas ou pobreza. Todos somos pobres, como já disse, espiritualmente sem Cristo. A igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:17, que era uma igreja, até onde sei, rica, ela dizia de si mesma, né? Como diz aqui o texto que eu vou ler, Apocalipse 3:17, pois dizes: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. Olha o que aquela igreja achava que era. A igreja dizia de si mesma: estou rico, estou abastardo e não preciso de coisa alguma. A igreja orgulhosa. Aí o que é que Jesus diz para ela? E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que palavra dura. A igreja se achava: sou rica, abastada, não preciso de coisa alguma. Aí Jesus diz: nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Que coisa dura para aquela igreja, né? Já a igreja de Filadélfia, uma igreja mais simples, mas recebe ali elogios pela fidelidade, pela perseverança no evangelho. Tiago não está incentivando aqui a grosseria e a desordem contra os ricos. Eu achei também isso interessante, né? Parece como se Tiago estivesse aqui dando uma grande bronca no rico e como estivesse dizendo assim: seja grosseiro para com os ricos. Não é isso. Devemos respeitar os ricos também. São crentes, são irmãos nossos, né? Porque às vezes a gente tem raiva do rico, só porque é rico. Já pensou nisso? Né? Às vezes a gente é pobre e tem raiva do rico. Só porque é rico eu tenho raiva. Não pode, não. Nós devemos, Deus sabe todas as coisas e devemos ter cuidado com a grosseria e a desordem. Não é isso que Tiago está incentivando. Agora os versos 4 e 5, né? Para a gente caminhar aí já para o final. Versos 4 e 5. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que o amam? Meus irmãos, aquele que tem Cristo é herdeiro de algo muito maior do que riqueza ou pobreza. A nossa herança. Para o pobre isso é muito interessante, e para o rico também, não é? Estou falando questão dos sofrimentos que o pobre fala aqui, passa aqui. Né? Ele ter essa esperança na herança, no reino, que um dia toda luta dele, se ele é crente, vai passar. Ele é herdeiro das coisas celestiais. Isso, o pobre pode se apegar nisso, não é errado. Né? Toda pobreza, toda fome, toda luta um dia vai passar, todo sofrimento, ele tem uma herança no reino dos céus. Herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam. Foi isso que eu senti ontem, quando eu vi aquele pai com um menininho de 2, 3 anos nas costas. A minha oração foi: Maranata, Senhor, acaba com isso. Senhor, que um dia esse mundo, novos céus, nova terra, na Nova Jerusalém, no céu não haverá isso, Senhor. O pobre deve ter, se for crente, tem. Todo sofrimento um dia passará, toda injustiça, toda acepção de pessoas.
E essa foi minha oração, não pela primeira vez, desde sempre, mas mais uma vez ontem isso me tocou. E eu, Maranata, Senhor, acaba com isso. Quanta gente sofrendo, quanta fome, venha o teu reino de paz, de justiça, que só lá vai haver plena justiça. Não é? Porque somos pecadores, por mais que façamos, ainda fazemos de forma limitada. Então, Maranata. Versos 4 e 5, como já foi lido, é um apelo à consciência. É um apelo à consciência, né? Não fizestes distinção? É como se Tiago estivesse perguntando, vocês já fizeram isso alguma vez? Vocês já fizeram acepção de pessoas? É um apelo à consciência dos crentes daquela época e nós hoje, né? Então, isso funciona para quem é crente de verdade. A gente vai pensar, eita, como é que eu estou agindo? Eita, será que eu fiz? Me perdoa. Para um crente batizado, para um crente que fez confissão de fé e é sincero, a consciência vai acusar e vai corrigir. Agora, se for um incrédulo, nem vai ligar. Não vai ligar para a sua consciência, porque a consciência está cauterizada e tem já ali as suas cosmovisões e pensamentos muito firmes, sofismas ali já bem entranhados. Agora, se for um crente, ele vai levar em consideração. Ele vai se corrigir, ele vai respeitar, ele vai... Por quê? Porque a doutrina de Deus muda a nossa vida. É um apelo à consciência. Como já disse, importante para o que já fez a sua pública profissão de fé, mesmo que tenha caído e pecado, né? Vai se levantar e vai se arrepender. É grande parcialidade e coloca-nos contra Deus. Quando a gente peca, nisso, em todas as coisas, nos coloca contra Deus, né? Estamos lutando contra Deus. É uma pergunta, você já não fez? Vós já não fizeste distinção? Esse é o apelo à consciência. Não estais julgando por uma regra falsa? Olha que pergunta, né? Desafiadora, né? Vocês não estão julgando por uma regra falsa, porque a nossa regra é o Evangelho, não é outra regra. A nossa medida de justiça é o Evangelho. Então, são perguntas que mexem com nossa consciência. Vocês não estão julgando por uma regra falsa? Fizestes a distinção. No texto, no verso 4, logo aí no início, vai dizer, né? Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Será que não? Certamente já pecamos nisso. Então, esse termo, né, fizeste distinção, e eu coloquei aqui alguns comentários da Bíblia de Genebra. Embora Deus nos chama para discernir e discriminar, em certo sentido, né, julgarmos pelo poder da sua palavra, entre o bem e o mal, uma distinção baseada sobre meras exterioridades, tais como status econômico, diferenças étnicas e coisas semelhantes, é vista como uma forma pervertida de juízo. Olha que comentário rico da Bíblia de Genebra, né? Ou seja, Deus quer que a gente julgue todas as coisas, né? Que a gente seja criterioso, que tenhamos discernimento para não pecarmos. Deus nos deu inteligência, nos deu a palavra, porque a gente pode julgar, sabendo que esse julgamento ainda é limitado, mas podemos, com sabedoria, né, julgar uma certa medida. Mas não um julgamento baseado em exterioridades. Não um julgamento baseado, como já disse, em questões econômicas, diferenças de raças, de étnicas, de povos. Como é importante a gente respeitar os povos. Eu sempre trabalhei entre aspas, né? Sempre aprendi, melhor dizendo, sobre missões. E como é bom a gente aprender a respeitar todas as raças. O domínio de Deus é entre todos os povos. Eu lembro que uma vez eu fiz até talvez uma besteira, mas foi com amor. Uma besteira com amor, hein? Eu estava num congresso
E eu fiquei impressionado como tinha ali pessoas descendentes de japonês. E aquilo para mim era novo, sabe? Eu sei que eu, no final reuni tudo e tirei uma foto. Eu digo, que coisa eu fiz. Né? Mas era por amor, eu estava amando aquele pessoal. Aí, se eu não me engano, também eu reuni o pessoal negro e tirei outra foto. Eu digo, meu Deus, para que eu fiz isso? Né? Eu acho que não foi bom não sei. Mas foi por amor que eu fiz isso. Mas eu acho que hoje eu não faria, porque talvez eles não se sentiram bem, não é? Eu não sei. Mas era por amor. Eu gosto disso, de pessoas diferentes. De vez em quando eu assisto pelo YouTube, pela internet, né? Aquelas mulheres cozinhando. Mamãe que assiste, aí eu assisto também, quando ela está assistindo. Pessoas de raças diferentes, com comidas diferentes, fornos na terra, e elas têm aquela culinária, meu Deus, mulheres cozinhando caladas. Outro dia eu estava assistindo uma cultura que as mulheres caladas, não dão um pio e cozinham. O que é isso, meu Deus do céu? É a diversidade, é o domínio de Deus e o respeito que nós devemos ter a etnias, a povos, a pessoas de todas. Se nós julgarmos, né, por isso estamos pecando. O evangelho, o cristão verdadeiro, né, isso são testemunhos antigos e hoje não é diferente. O cristão primitivo, não primitivo, um pouco mais adiante nos séculos também, eles sabiam se comportar bem em toda e qualquer cultura que entrasse. Isso é maravilhoso. Eles se acostumavam com as comidas, com as roupas. Por quê? Porque o crente não está, a nossa fé não está baseada nisso, apesar disso ser importante. Mas não é o centro da nossa fé. O cristão sabia conviver, mudasse de país, ele sabia se adaptar bem no outro país. Isso é maravilhoso. Para Deus tem o domínio de todas as raças, todos os povos, de todas as etnias. Como é bom a gente saber respeitar os ricos, saber a dignidade para o pobre também. O Evangelho faz isso conosco. Se fizermos assim de forma errada, será uma forma pervertida de juízo. A Bíblia de Genebra, comentário da Bíblia de Genebra. E, finalmente, o outro verso, 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, essa escolha de Deus, a herança no reino de Deus, é baseada na soberana eleição de Deus. E não, ele não escolheu de acordo com os méritos ou status desse mundo. Também é comentário da Bíblia de Genebra. O texto não permite nenhuma forma de misticismo ao pobre, pelo qual a pobreza em si torna a pessoa aceitável diante de Deus. Tem duas coisas aqui muito importantes, né? Primeiro, que a eleição, a salvação, a eleição de Deus não é por mérito, não é por raça. Deus escolheu de todos os lugares, do pobre, do rico, Deus, isso aí não pertence a nós. Isso é soberania, nós temos que nos calar e obedecer o que Deus revelou. O que Deus não revelou pertence aos mistérios dele. A nós cabe obedecer o que ele revelou. O que ele não revelou, um dia no céu nós vamos entender certamente. Mas aqui a Bíblia é clara quando diz que Deus escolheu, Deus tem um remanescente entre todas as classes sociais, entre todos os povos nesse sentido. E não foi por mérito ou status desse mundo, né? Lá em Coríntios, acho que é 4 ou 5, vai dizer que a sabedoria desse mundo é maligna, é passageira. O Evangelho é a verdadeira sabedoria, não é a glória desse mundo. Deus não escolheu por isso. Quantos Deus escolheu dos pobres, né? Dos carentes? Quantas vezes Deus fez isso? Deus levanta o pobre do monturo e faz um príncipe, porque Deus tem seus caminhos. Não é que ele não faça isso com o rico também, ele pode fazer, mas muitas vezes, né, o pobre sofrido ali só tem Deus para clamar. Mais ou menos isso. E, finalmente, o texto não permite nenhuma forma de misticismo ao pobre.
pelo qual a pobreza em si se torna a pessoa aceitável diante de Deus, né? Que é um erro também. Ah, sofreu aqui, é certeza que vai para o céu. É certeza, né? É certo que vai para o céu. Não, a salvação não é pela pobreza, mas é por se dobrar, pela eleição de Deus e por se dobrar diante do Senhor. Assim também não é. Eu vi um texto, eu quero finalizar com isso. Eu vi um texto essa semana também que mostrava um homem muito rico que não tinha alegria no que fazia. Fazia uma coisa, fazia outra, mas não alcançava a alegria. Até que um dia ele pega parte do que tem e doa, né, para pessoas cadeirantes e fica muito feliz e emocionado, alegre por ter feito isso. E no meio dos cadeirantes, uma criança chega perto dele, agradece, né, e diz: qual é o seu nome? Porque um dia no reino dos céus, tipo assim, eu quero lhe ver lá. É um texto lindo, é bonito, mostra uma coisa boa, né? Ajudar os cadeirantes, nós devemos fazer. Mas o que é que está errado? É porque o texto está dizendo que aquele homem que doou as cadeiras vai para o céu porque doou as cadeiras. Né? Esse é o erro. Então as obras não salvam. Nem a pobreza salva, nem as obras do rico também salvam. Né? É Cristo, é o Senhor. Meus irmãos, vamos finalizar por aqui. Alguém gostaria de falar de forma breve, fazer algum comentário? Diga, Gil. É verdade, não tinha pensado nisso não. Às vezes, né, a gente espera num lugar, um atendimento, porque eu tenho condição, vão me atender primeiro, coisas desse tipo. É verdade. Eu acho que acontece mesmo. Né? E às vezes é a gente que já está meio travado e a gente sente que a gente já está com aquele preconceito. Mas eu acho que acontece mesmo. Está vendo como é no nosso dia a dia, isso é muito comum. Podemos encerrar, meus irmãos. Alguém quer comentar alguma coisa de forma breve? Se é.
perdoáveis para a pessoa que tem condição. Porque como ele tem condição, conciliar o partido de condição da educação fosse uma oportunidade de transformar o coração dele. Porque a transformação do coração, a gente sabe que faz, é Cristo libertando do pecado. Mas porque o mundo hoje está totalmente ligado com isso, que é a verdade da palavra de Deus. Então, muitas vezes a própria justiça ela se torce para o remédio. A gente fica revoltado quando vê algumas coisas, mas porque entende que o pobre deve, ao contrário que a palavra de Deus diz, o pobre deve ser favorecido. Para a condição humilde dele, ele deve ser favorecido. Enquanto o rico não deveria ter perdão. E ainda assim, a gente vê que toda essa diferença, ela ainda favorece muito o rico. É difícil, né? Difícil. O senhor falou uma frase, as circunstâncias da vida são transitórias. Verdade, irmã. Verdade. Amém. Deus nos ajude. Presbítero Edivan. Uhum. Também importante. Verdade, Edivan. Verdade, meus irmãos. Vamos sinalizar. O que é que a gente cantaria hoje? Meu Deus. Meus irmãos, são difíceis, questões difíceis, nós temos que ter paciência, graça, né, olhar todos os lados e aprendendo. Eu acredito que tem que ter critérios mesmo. Agora, não é deixar de ajudar. Por exemplo, usando a questão de um semáforo, né, é muito fácil dizer, não vou dar. Eu penso assim, se eu quero ajudar, ainda que eu não dê ali um auxílio financeiro ou uma feira, mas por que eu não paro o meu carro e não vou conversar com aquela pessoa, exortar, pregar e encaminhar aquela pessoa? É outro tipo de ajuda, não é? Então, tudo é muito difícil, né? São questões, né? Eu penso muito nisso, né? Quase todas as vezes que eu vejo, eu digo, Senhor, me ajuda a fazer algo por essas pessoas. Se é para eu parar o carro aqui e conversar, talvez dizer isso para aquele jovem, procura um trabalho, eu vou com você, né? Eu vou levá-lo para a minha empresa, eu vou dar-lhe uma oportunidade. São coisas que a gente pode fazer até que ele venha entender o Evangelho. É difícil realmente. É uma forma, é uma das formas, não é? É através da igreja.
Realmente, não é? É como eu falei no exemplo que eu dei anteriormente, não é? Como é bom a gente observar coisas do tipo que você está dizendo e a gente averiguar, visitar a família, olhar, tentar levar na escola aquela criança, vamos comigo, chamar o pai e a mãe, não é? Então, por mais que eles estejam no erro, a gente tentar ensinar. São questões, não é de hoje, desde o tempo de Tiago, são questões da igreja, e a gente tem que ir crescendo e aprendendo. Temos que... Vamos encerrar, meus irmãos, vamos encerrar. Vamos encerrar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Vamos orar, meus irmãos. Não é fácil, meus irmãos, fazermos tudo isso da forma equilibrada e correta. Eu quero que oremos, né? Eu estou me lembrando aqui da minha prima, da nossa prima, a gente tem ajudado, encontramos ela numa situação difícil, graças a Deus está se recuperando, fez a cirurgia, deu câncer, né? Está bem perto de finalizar o tratamento, parece que ficou curada. Então, foi uma ajuda social, fui com ela para médico, visitei a casa dela todos os dias, ela estava com depressão. Então, temos que fazer, ainda que de forma imperfeita. Não é? Há dúvidas, não é? A idade dela, pedimos ajuda ao INSS, o INSS negou. Não é? Mas eu entendi também porque o INSS negou. Ela tem, de certa forma, duas casas. É simples, mas ela tem. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Até para ajudar os outros é difícil. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Ajudar e continuo ajudando. Até, né, o fim, a prima minha, prima de Gil também. Está lá, idosa, sozinha. Eu acho que se a gente não tivesse ajudado, ela já tinha morrido. Como foi difícil fazer conta com ela, pagar, conversar, escutar as dificuldades dela, os abusos dela. Mas a gente tem que fazer, ainda que seja de forma imperfeita. Mas está lá, está quase curada. Poderia ter morrido. Então, não é fácil. Teve dia que eu tive vontade de arengar com ela, teve dia que... É assim, é uma luta, é a pessoa doente, a pessoa difícil. Mas é para a gente fazer, ainda que erremos. É melhor errar fazendo do que não fazer. E a gente vai aprendendo. Não é? Pedir a Deus discernimento e vamos aprendendo. E errando, aprendendo, errando e tentando. Não podemos deixar de fazer, né? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós só podemos dizer, ai de nós, Senhor, ai de nós. Como disse Tiago, é um pecado nosso. E vem nos tratar, vem nos ensinar. É tão difícil fazer a coisa certa, a medida correta da justiça.
Há tanto engano, há tanta mentira, há tanta maldade, há tanto pecado, tanta preguiça que nos confunde, Senhor. Mas dá-nos discernimento, que possamos fazer, ainda com limitações, ainda que de forma difícil, mas temos que fazer, Senhor. Corrige todos nós, toca a nossa consciência. Como foi falado também, que nós não julguemos os outros e também não esperemos ser tratados melhores do que os outros. Isso também é importante. Ó Senhor, como nós somos pecadores e nós só podemos dizer: Maranata, perdoa-nos, ajuda-nos, santifica-nos, tem misericórdia de nós. Abençoa todo o teu povo aqui presente e entre todas as nações. O teu governo é universal, é abrangente, Senhor. E toda a tua igreja, até mesmo os incrédulos, estão debaixo do teu domínio. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.